Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Que Deus continue vos abençoando. Quero ler convosco esta leitura. Como vocês sabem e ouviram, se não ouvir toda, vai estar no canal. E se não ouvir toda, vai lá para o YouTube com a tua Bíblia e verifica. Eu estou falando, nos vídeos anteriores, muito a esse, eu falei sobre alguns desviados das Escrituras no Novo Testamento. Falei de João e falei de Cristo. E agora vou falar também de Cristo, com base bíblica, do desviado das Escrituras. Vou ler convosco, tá? Vamos lá. É o mesmo assunto. João escreveu no capítulo 7, no versículo 27. Vou iniciar o versículo 27, ok? Versículo 27 diz assim. Olha só que leitura extraordinária. Diz assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, é fonte, fluirão. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Vou continuar a leitura. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. O profeta. Não os profetas. O profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Quem? O desviado da igreja, o desviado da lei, o desviado. Por causa dele, houve uma dissensão. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Vai aguentando aí. Eu estou falando do desviado, Cristo, o desviado. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes. Voltaram os guardas que queriam prender o desviado, à presença dos sacerdotes, os principais sacerdotes. Aqui não era o diácono, não era o presbítero, não era a ovelha, eram os pastores, sacerdote. E fariseus. E lhes perguntaram, os sacerdotes lhe perguntaram: por que não o trouxestes, o desviado? Aqui eu estou só acrescentando o desviado para você entender, ou para entender. Responderam eles, os guardas:
que foram aprender Jesus, porque Jesus estava pregando a palavra. Estava pregando a palavra. Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Replicou-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguns dentre as autoridades? Isso aqui é forte demais. Dentre as autoridades, ou alguém dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Ponto. Eu vou findar aqui, porque a leitura já diz tudo, né? Porque vídeo longo demais ninguém quer. E abrir as escrituras é exatamente isso que ninguém quer. Abrir as escrituras. Porque as escrituras, elas narram a história. Não precisa botar, acrescentar ou diminuir. Eu não estou aqui nem diminuindo, nem estou acrescentando. O que eu estou dizendo aqui é que o desviado de Jesus, para nós hoje, e para aquela época também, Jesus era um desviado, estava pregando. Veja bem que Jesus começa com a escritura. Capítulo 7, versículo 27, mas eu vou descer no 28, porque o 28 é a chave de tudo. É a chave que fez com que Jesus fosse perseguido e morto. Porque Jesus aqui se identificou, ele estava se identificando como um desviado da lei, um desviado do templo, um desviado. É a escritura que diz, 28, quem crê em mim, quem crê em mim. Então aqui ele já estava se condenando diante do sacerdote. Quem crê em mim, ele já estava se condenando, já estava dizendo que ele estava trazendo outra palavra, ele estava trazendo outra forma de evangelho, outra forma de ministrar a palavra de Deus. De que forma? Enquanto a lei ou o sacerdote pregava o templo e o sacrifício no templo, Jesus estava pregando a si. Jesus estava dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Fluirão rio de águas. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio desviado aqui, que é Cristo, pregando a palavra, pregando a verdade, pregando o Novo Testamento, ou a nova forma de se crer. Havia toda mudança aqui. Aí, no versículo 48, essa narrativa aqui é extraordinariamente. Quando chega no 48, aí aparece agora os maiorais, os sacerdotes, dizendo que o povo, ou aquele que estava lá, nada sabe das Escrituras. Porque ele chamou de plebe. Desprezível, povo desprezível, povo que não tem cultura, povo que não sabe de nada. Então ele chamou Jesus de nada. Por que ele chamou Jesus de nada? Ou povo de nada? Porque Jesus era um desviado. Jesus não fazia parte do rol, do seu grupo, do seu grupinho. Então tá aqui, não sou eu que estou dizendo, tá aqui. Quem crê em mim, versículo 48 tá aqui, versículo 48, quem crê em mim, Jesus estava pregando outra palavra, a mesma palavra, porém para eles era outra palavra. De que forma? Jesus estava se centralizando, Jesus estava dizendo, eu sou a rocha.
Eu sou a verdade. Eu sou a palavra. Eu sou quem salvo. Jesus estava dizendo isso. Jesus, nessas palavras aqui do 48, Jesus estava mudando toda a liturgia cultual. É cultual? Acho que é cultual. Do culto judaico. Quem crê em mim. Então Jesus aqui era um desviado. Por isso que os sacerdotes manda soldados, não soldados romanos, mas soldados do templo. Porque o templo era um lugar onde tinha pessoas que eram soldadas, eram aquelas que guardavam o ambiente ou guardavam os homens para que o povo não tumultuasse. Porque aquele que tumultuasse era preso, era levado para o cárcere. Vocês sabem muito bem disso, não sabem? Todo aquele que fosse contrário àquilo que o sacerdote queria ou mandava fazer, aquele que não fizesse, era concedido, era tido como desviado. Desviado. Então era digno de morte. Tinha que ou morrer, como vocês sabem, era morrer, ou ir para a prisão. Você não se lembra não, quando aconteceu com Pedro, que foi para... Eu vou falar de Pedro, o desviado, e João, no templo, eu vou falar disso, mas eu vou citar só um pouquinho a coisa aqui. Então, Pedro, quando vai no templo, faz um milagre na porta. Não é dentro, é na porta. E não é dentro do templo. É na porta. Quando a gente fala porta do templo, isso não quer dizer que estava dentro, porque não podia ninguém entrar no templo. Vocês têm que entender, saber o que é porta. Havia em Jerusalém portas, entradas de pessoas. Havia entradas. E quando a escritura fala sobre isso, não fala diretamente na porta do templo, na porta. E Pedro entrou dentro da porta do templo. Não podia entrar. Só os sacerdotes. Vocês sabem o que é só os sacerdotes. Vocês sabem. Só o sacerdote poderia entrar no templo. Para oferecer. No templo. Não estou falando de porta. Que porta? Pedro, quando é pego, mas João é levado para o sinédrio. E não para dentro do templo. Para o sinédrio julgar Pedro. Porque Pedro curou alguém. Ou pela palavra. Então, Pedro foi preso por isso. Então, desviado. Mas eu vou falar isso depois, eu vou citar. Mas agora eu quero dizer que Jesus estava mudando. E agora o sacerdote, eu já havia mudado, mas o sacerdote manda prender o desviado de Cristo. Manda prender o desviado. E agora volta, os soldados voltam para ele, chega até ele, e o sacerdote quer. O sacerdote quer que eles tenham trazido, mas ele não traz. Aí como eu já falei, vou narrar a história e aí a gente vai entender que houve toda essa forma de que os sacerdotes criaram para que Cristo fosse crucificado, porque Cristo pregava a palavra, que não só Cristo pregava a palavra, outros pregadores, depois da morte de Cristo, apareceu como desviado. Desviado. Eu tenho falado, se alegre, meu irmão, que você é um desviado. Porque aqui mostra que Cristo é um desviado. Porque aqui os sacerdotes mandaram prender. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra. De que forma? Versículo 48. Isso eles não falam, mas está aqui. Jesus estava pregando contra o sistema religioso, ou contra o sistema corrupto que o sacerdote havia implantado. Então eles mandaram prender Jesus, porque Jesus estava pregando a palavra, ou trazendo a nova aliança. Ok? Então, dê um joinha se você gostou, leia as escrituras. E esses que ficam falando, daqueles que se desviaram, prestem atenção de quem vocês estão falando.
Eu não estou falando de mim ou de outros e outros, mas eu estou querendo que vocês entendam quem é os desviados das Escrituras. Porque as vossas palavras que vocês estão falando sobre os desviados, vocês estão maltratando Cristo. Porque vocês estão falando do desviado, mas de uma forma diferente. Eu estou falando do desviado que escreveu as Escrituras, que citou as Escrituras e pregou as Escrituras. Essa é a diferença. Eu não estou criticando. Eu estou glorificando porque Cristo e os demais discípulos foram desviados. Eles se desviaram desse sistema podre religioso. Então, quando você for falar de um desviado, leia as Escrituras e entenda. Passa a entender que esses homens foram tudo desviados, até Paulo. Eu vou chegar até em Paulo, eu vou chegar também. Não se preocupe não, que eu vou chegar até Paulo. Eu vou chegar. Ele foi o pior nas Escrituras, ou para aquela época, para os homens, foi o pior desviado. Porque ele foi de dentro do sistema. Ele saiu do sistema religioso, ele se desprendeu. Daí ele começou a pregar a palavra. Então, leia as Escrituras e entenda que esses desviados que houve naquela época, graças a ele, nós estamos com as Escrituras para entender o que esses homens sofreram por causa do sistema religioso daquela época. Como hoje, aqueles que estão pregando a palavra, pregando a verdade. Então tá aqui as Escrituras. Eu não preciso montar ou torcer as Escrituras como vocês fazem, torcer as Escrituras. Leia as Escrituras, porque tá aqui. Eu vou ler mais uma vez e vou concluir. Versículo 48 de João. Jesus disse, foi Jesus que disse, não foi irmão, não, foi Jesus que disse. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Peraí, a lei e o sacerdote daquela época dizia que era a lei, era o templo. Tem alguma coisa a ver com hoje? Tem alguma coisa a ver com hoje? Hoje eles não dizem, os ministros de hoje não dizem que é a igreja? Que é, você tem que estar na igreja, que você tem que dar dízimo, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Não é assim? Não é assim? Tirando o desviado que é Cristo, que é o centro, porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, correrão, ou fluirão, ou nascerão fontes. Se lembra da mulher do poço? O que aconteceu nela pelas palavras de Cristo? Aí hoje eles modificaram tudo. Por que eles modificaram tudo? Porque no lugar de Cristo, o desviado, para que as pessoas não entendam a Bíblia, eles começam a colocar outras coisas no meio. Para quê? Para que você continue buscando água em rio podre. Em rio podre. Jesus é fonte. Por isso que ele diz, aqueles que creem em mim, não necessitarão demais buscar água. A mulher samaritana disse, aonde que tem água para me buscar? Quando ela entendeu a mensagem, a fonte jorrou. Se pregam isso nos púlpitos, mas não entendem. Se não entende. É por isso que eu digo que há um conceito aí que eles fazem para prender o povo, para que o povo não se fortaleça, nem cresça no evangelho, na graça. Aí esse povo continua buscando água podre, e não se alimenta, não cresce espiritualmente, não cresce. Por quê? Porque a água tá podre, a água tá com defeito. Mas quando se crê nas Escrituras aqui, como disse Cristo, foi por isso que Cristo foi morto. Como eu já falei, Cristo lutou contra os sacerdotes daquela época. Cristo lutou contra o que eles estavam pregando. Cristo lutou contra o sistema.
religioso. Enquanto o sistema religioso dizia que você tinha que ir para o templo, levar seu sacrifício, seu bode, sua ovelha, seu gado, e seu dinheiro, seu boi, isso. Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, nele fluirão rios de águas vivas. Não é água morta, não. Águas vivas significa dizer que você vai alimentar outra pessoa. Você foi alimentado por Cristo e agora você tem a possibilidade de ir mais adiante. Jesus disse: olha, vocês farão obras maiores, não melhores, maiores, porque vocês terão mais tempo para proclamar o Evangelho. Eu não tenho mais tempo. Eu só tenho 3 anos e meio. Mas vocês terão mais tempo para multiplicar. Aí hoje, ou aquele sistema não quis, porque aquele sistema religioso daquela época não quis. Por que não quis? Porque o povo tinha que estar oprimido para que ele se engrandecesse, ele se enriquecesse. Então toda pessoa que pregava a mensagem contrário àquilo que os sacerdotes pregavam, não aquilo como as Escrituras falavam. Porque Cristo disse: as Escrituras. Jesus estava citando as Escrituras que estavam dentro com os sacerdotes. Aí, eles, vendo isso, aí agora vamos matar esse homem. Porque esse homem está fazendo com que o povo vá para ele e não fique mais com a gente, para que a gente se mantenha no lugar de posição, de cadeira. Tu sabe isso, né? É cadeirinha, é a cadeira que tu quer, né? Eu sei. A cadeira te faz importante. A cadeira te faz importante. Enquanto Cristo sentou na cadeira e se fez humilde, você se faz grande por causa da cadeira, não é assim? Aí tu não quer perder a cadeira, não é assim? Né? Para você é mais importante do que a cadeira, do que o rei. Quando os discípulos entenderam isso, a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, quando eles entenderam, a Bíblia diz que eles começaram a andar. O povo começou a multiplicar. O povo começou a multiplicar. E esse povo começou a multiplicar, aí houve a perseguição por parte dos pastores. Mandaram prender e matar as pessoas que pregassem a Cristo crucificado, ou pregasse o desviado. Então, se eu fosse vocês, eu prestava mais atenção no que as Escrituras falam e passasse a alimentar o povo com essa água viva, essa água transformadora, porque é ela que vai levar o homem à vida eterna. E a Bíblia diz, Mateus 24, Jesus fala: ai de vocês, ai dos ministros. Ele não disse qual, se é católica, se é candomblé, se é budista, Ele disse: ai dos ministros que conduziam as minhas ovelhas ao caminho errôneo. Passe as Escrituras como ela é. Porque de uma coisa eu tenho certeza: se vocês passarem as Escrituras como ela é, o povo fica forte. O povo recebe água viva e dá água viva. Forte abraço. Que Deus os abençoe.